Vitória é a única capital das 50 cidades monitoradas pelo estudo FIPE-ZAP+, que teve uma desvalorização do preço do metro quadrado médio no ano de 2023. Vila Velha, por outro lado, teve uma valorização acima de 1% somente no mês passado, de agosto, muito acima da média nacional. Tudo isso e mais alguns outros pontos a gente vai ver no vídeo de hoje, então sem mais enrolação, fica comigo aqui, bora lá, solta a vinheta. Fala, gente, eu sou o Vinícius Amâncio, irmão corretor, estamos aqui hoje para mais um vídeo. Antes de começar, deixa eu só te falar uma coisa bem rápida. Caso você ainda não conheça o nosso canal, não precisa ainda de se inscrever e também nem deixar o seu like. Agora, caso a gente consiga acrescentar pelo menos um centavo de conhecimento novo, que é o que você não sabia, aí sim considere deixar o seu like ou então seguir o nosso canal. Deixa eu merecer isso daí. Combinado? A valorização dos imóveis nessas 50 cidades monitoradas pelo estudo segue em alta, de 0,44% contra o 0,41% que já havia crescido no mês anterior, no mês de julho, se manteve acima da inflação. Falando nela, para a gente poder comparar com a inflação, há alguns índices que medem esse fator. Um deles é o IGPM, calculado pela FGV, Índice Geral de Preço Mercado, e o IGPM teve uma deflação de 0,14% agora no mês de agosto, e com o acumulado dos últimos 12 meses de menos 7,19%, com uma deflação no caso. Enquanto isso, um outro índice, que é o IPCA 15, Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, calculado pelo IBGE, nos mostra que no mês de agosto a gente teve uma inflação de 0,23%, com um acúmulo de inflação de 4,61% nos últimos 12 meses. Então perceba, são índices diferentes, calculados de formas diferentes, enquanto um nos mostra que a gente teve uma deflação de mais de 7%, o outro nos mostra que a gente teve uma inflação de mais de 4%, ambos no período de 12 meses. De acordo com a pesquisa FIPE-ZAP+, Vitória é a capital com maior preço do metro quadrado médio do Brasil, ultrapassando inclusive economias quentes, como por exemplo São Paulo, com um preço médio de R$ 10.626 o metro quadrado. E ao mesmo tempo, um fato curioso é que das capitais é a única que acumula uma desvalorização somando somente os meses do ano de 2023, com uma desvalorização de 0,53%. Então Vitória é uma cidade que se valorizou tanto que, mesmo tendo uma desvalorização média nos meses desse ano, ainda continua como a capital com o maior preço do metro quadrado do Brasil. E falando ainda mais da cidade, somente no mês passado houve uma valorização média de 0,73%, contra inclusive a valorização que já havia ocorrido no mês de julho de 0,87% somente na cidade de Vitória. Apesar da desvalorização, se a gente pegar somente os meses deste ano, Vitória está valorizando 7,40% se a gente olhar todos os últimos 12 meses, o que está acima da média nacional. Agora, já a nossa querida Vila Velha segue positiva em todos os fatores, uma valorização no mês passado, só no mês passado, de 1,27%, contra inclusive o 0,61% que já havia valorizado no mês de julho. O preço do metro quadrado em Vila Velha atingiu R$ 7.300. Somente nesse ano de 2023, a valorização foi de 6,35%, enquanto nos últimos 12 meses o acumulado é de 12,10%. Um destaque que a gente pode trazer aqui para esse vídeo é o comportamento cíclico do mercado imobiliário, assim como acontece em todos os mercados de capitais. Afinal, o imóvel é um capital e segue também as leis de oferta e demanda, por isso não seria diferente. Como a gente pode ver, a gente teve uma valorização mais forte do mercado imobiliário brasileiro nos últimos anos, com o início mais forte ali no começo de 2020. E por enquanto o que a gente vê é uma estabilização na valorização dos imóveis nas 50 cidades monitoradas. Agora repare que isso é um dado a nível Brasil. Vitória e Vila Velha tiveram um efeito até curioso, até meados do ano passado, outubro de 2022, Vila Velha chegou a ser a cidade mais valorizada do Brasil inteiro e ambas as cidades tiveram valorização acima da média nacional. Como a gente comentou anteriormente, o mercado imobiliário ele é cíclico e neste momento a gente não está mais em picos de valorização como a gente estava em tempos atrás. Para a gente dar uma olhadinha nesses dados, a gente vai dar uma aprofundada. A boa notícia é que o estudo avalia mais profundamente algumas capitais e Vitória está dentro delas. A má notícia é como que são capitais e Vila Velha não está neste aprofundamento. Porém, vamos olhar os dados de Vitória, querendo ou não, a gente consegue também adaptar e ter uma ideia da realidade de Vila Velha, já que são cidades do lado. Como a gente pode ver, a valorização de Vitória de 2020 para cá foi bem, mas bem acima da média
das 50 cidades monitoradas, que segue a linha tracejada preta. A parte roxa nos mostra a inflação, então Vitória não só valorizou acima da média das outras cidades, mas também bem acima da inflação, protegendo o patrimônio de quem tinha já um imóvel aqui antes dessa data. E até hoje segue com uma valorização acima da inflação. Agora, muito cuidado ao pensar que Vitória é uma cidade que se valoriza sempre muito além das outras. Se a gente pegar o ciclo de valorização do final da década de 2000 e início de 2010, Vitória não se destacou tanto assim da média das outras cidades. Se você perceber, a linha verde e a pontilhada preta andam próximas. Nesse último ciclo de alta, Vila Velha estava tão descolado do preço do metro quadrado das outras regiões que se valorizou muito, mas muito mesmo. E pelo potencial de valorização da Grande Vitória, há ainda boas perspectivas para a região. Aqui eu gostaria de dar um destaque para alguns bairros da cidade de Vitória, Enseada do Suá, Mata da Praia e Barro Vermelho. Todos esses 3 bairros com preço do metro quadrado médio acima de R$ 11.800. No quesito valorização, Enseada do Suá também em primeiro lugar, com 20% de valorização nos últimos 12 meses. É muita coisa. E também Jardim da Penha, que teve uma valorização média de 18%. E para a gente poder concluir esse vídeo, a compra de imóveis segue sendo muito atrativo para quem quer proteger o seu patrimônio, também para investimento e também, por que não, para quem quer moradia, visto que na média os imóveis vêm crescendo acima da inflação, não só aqui na região, mas também nas 50 cidades monitoradas. Vitória segue na dianteira como a capital com o maior preço do metro quadrado médio do Brasil, apesar de nos meses deste ano acumular uma queda. E aqui um último ponto desse vídeo para você que está acompanhando até aqui. Na hora de você comprar o seu imóvel, invista tempo pesquisando sobre a localização de onde você vai comprar. Perceba que dentro da mesma cidade, uma das cidades que mais se valorizou no Brasil, que é a cidade de Vitória, 2 pessoas diferentes podem ter tido resultados completamente diferentes. Imagina que há 12 meses atrás a Ana comprou o seu imóvel no bairro de Enseada do Suá, enquanto o João comprou o seu imóvel no bairro de Santa Luísa. Como a média de valorização dos imóveis do bairro de Ana foi acima de 20%, ela pode ter ganhado uma boa grana. Agora, como a média de valorização dos imóveis do bairro de João foi de 0,3%, talvez ele não tenha ganhado nada, inclusive possa até ter perdido dinheiro frente à inflação. Então, localização é crucial. Não é só porque você comprou numa cidade que está valorizando a garantia de bom negócio. Eu quero agradecer imensamente você que está acompanhando esse conteúdo até aqui e gostaria também de pedir para você deixar nos comentários o que você acredita que vai acontecer no mercado capixaba nos próximos anos. E aí, você está animado do que tem acontecido e do que vai acontecer? Caminhamos então para o final. Eu sou o Vinícius Amâncio, irmão corretor, e esse daqui foi mais um vídeo. Nos vemos no próximo. Forte abraço e tchau!